De volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco o secretário estadual de Meio Ambiente, professor Edgar de Deus, falando aqui de uma boa notícia, um edital de 10 milhões de reais para ser aplicado no desenvolvimento de atividades de consolidação da cadeia produtiva florestal. Secretário, nos explique, essa verba de 10 milhões, que é um investimento alto, para esse setor, como é que vai ser, como vai se dar esse benefício? Então, esse benefício é muito importante. Boa noite, né? Primeiro, aos senhores telespectadores da Gazeta, é um prazer estar aqui. Esse edital é um edital diferenciado, porque ele vai beneficiar quem? Vai beneficiar aquelas famílias que moram na floresta, né? E que vivem do manejo comunitário madeireiro, né? E também não madeireiro. As duas linhas vão ser beneficiadas. As duas linhas vão ser beneficiadas. Então, as associações, as cooperativas, enfim, até quem não tem a associação, mas juntando 10 famílias, eles podem apresentar um projeto e esse projeto é avaliado, no máximo 33 mil reais por família, né? E eles recebem então para consolidar uma cadeia produtiva naquela região, pode ser numa reserva extrativista, numa floresta estadual, pode ser também num projeto de assentamento, enfim, em qualquer localidade, pessoas que moram na floresta, elas podem acessar esse recurso. Quer dizer, e não é empréstimo, não é reembolsável. Não, é não reembolsável, esse é um dinheiro que vai para apoiar as famílias. Isso é uma iniciativa, né, lógico, da área florestal, mas que foi muito incentivada pelo nosso governador Tião Viana, que quer que esse recurso chegue na ponta, que esse recurso chegue para beneficiar as famílias, para gerar emprego, gerar renda dentro da floresta, que as pessoas possam estar vivendo, né, da exploração de produtos madeireiros e não madeireiros que a floresta oferece. E como é que vai se dar o acompanhamento para garantir que esse recurso seja aplicado de fato no projeto? Então, a gente já tem uma experiência com isso, nós temos uma equipe de técnicos, né, que também ajudam eles a fazer o projeto, depois dão a parte de assistência técnica e do acompanhamento na ponta, né? Então, aonde esse recurso for, vai ter um acompanhamento. Nós já temos uma experiência de quase 10 milhões de reais de 2014, que tivemos o outro edital, então se somar os dois já está quase 20 milhões de reais investido na floresta e esses projetos andaram bem. Foi financiada a cadeia produtiva do cocão, do murmuru, nesse anterior, das sementes florestais, já as xanincas lá do Rio Breu receberam quase 2 milhões, 1 milhão e pouco de reais. Qual a duração desse ciclo, né? Quanto tempo leva para que esse investimento gere retorno? Então, depende do produto que vai ser da proposta e do produto que vai ser investido, né? Então, se for madeira, é rápido, né? Tem retorno rápido, porque ele faz o plano, ele explora e coisa de um ano ele tem um retorno já, né? O açaí é um pouquinho mais demorado, né? Depende daqueles produtos, por exemplo, que você tem a safra anual, né? Por exemplo, cocão, você tem uma safra anual de cocão. Então, castanhas, tem uma safra anual. Então, o investimento é para consolidar, né, a cadeia e os diferentes aspectos da cadeia que, de repente, ele tem uma deficiência. Por exemplo, no caso do murmuru, eles necessitavam lá de equipamentos para poder o quê? Eles tinham um murmuru, né, necessitavam de equipamentos para poder fazer o beneficiamento do murmuru e também uma assistência técnica, no caso que a Funtac entrou para oferecer, para que eles pudessem ter um laudo da confiabilidade e da pureza daquele murmuru que eles estavam retirando para poder colocar no mercado. O mercado exige esse laudo fitoquímico, né? Então eles entram com um pedido de recurso para poder apoiar aquelas famílias a ou completar a cadeia, um aspecto da cadeia que está deficiente, ou para organizar o processo produtivo daquele determinado produto. E o projeto é por 1 ano. Então, esses que agora acessarem, né, vão entrar com os projetos vão ser julgados, e aqueles que tiverem seus projetos aprovados, eles têm 1 ano para executar. Faz-se o convênio e ele tem 1 ano para executar. Como é que vai ser a seleção? Quais os critérios? Então, tem critérios gerais e critérios mais específicos. Então, dentro dos critérios gerais, não pode ser um projeto, por exemplo, que vai trazer prejuízos ao meio ambiente. Não pode ser um projeto que vá promover desmatamento, né? Não pode ser um projeto, por exemplo, que vai promover queimadas, né? E tem uma análise também de risco, não só ambiental, está falando de riscos ambientais,
mas de risco econômico também. Ele tem que fazer uma análise que é simplificada, mas que mostra que aquele tipo de investimento vai render, né, o suficiente para ele ter um lucro, né? Se ele, num próximo momento, ele for fazer um empréstimo no banco, etc., ele tem que ter, né, uma análise econômica para... Né, Secretário, esses recursos são do próprio Estado, do Tesouro Estadual? Não, nós temos um projeto, que é um projeto grande, né, mais de 60 milhões de reais, para uma aplicação em vários setores aí da área florestal, e que é pelo PDSA, pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento Sustentável 2, já é o segundo, né, a segunda edição do programa, né, então em torno de 70 e poucos milhões de reais, né, e um dos investimentos fortes é nas cadeias produtivas florestais dos comunitários, então é um investimento que chega direto para as populações que moram na floresta. Então, só no caso, por exemplo, aí desses produtos madeireiros e não madeireiros, que chegam na ponta para essas comunidades, é 20 milhões de reais. Nessa área florestal, secretário, esses investimentos que foram feitos ao longo dos governos da Frente Popular, que se disseminaram tanto para famílias, no caso, agricultura de subsistência, manejo comunitário, etc., como para a indústria. Que avaliação o senhor faz dos resultados? O que deu mais certo? Olha, nós tivemos investimentos tanto na área produtiva relacionada à madeira, né, como também para os produtos não madeireiros. Produtos não madeireiros é mais recente, né? Mas a gente vê que a cadeia produtiva, por exemplo, do açaí está avançando muito com esses investimentos, né? A própria castanha, estava comentando ali fora agora, hoje nós temos uma indústria de castanha comandada pelos comunitários que fornece castanha, por exemplo, para Nestlé, né? Para Nutrimental, para... né? Então a cadeia produtiva também da borracha, né? Nós temos hoje uma fábrica de preservativos que produz uma quantidade significativa de preservativos e tem um retorno muito bom e adequado para aquelas populações que moram na floresta, que vivem daquela atividade, né? E na madeira a gente poderia destacar, por exemplo, o Antimari, só pegando o Antimari. O Antimari teve um investimento grande inicial, né, e agora nós retomamos. No ano passado, para você ter uma ideia, o que colocou boa parte da madeira legalizada aqui em Rio Branco foi o Antimari. Nós colocamos, para você ter uma ideia, 12 mil metros cúbicos de madeira, no mercado aqui, legalizada, manejada. Outro exemplo que eu poderia dar, Cruzeiro do Sul, né, PAF Avaí. O PAF Avaí é um projeto de assentamento florestal, que a gente chama, que tem uma quantidade significativa lá, rica, né, de madeira, e lá nós fizemos uma parceria com os moveleiros. Sabe que os moveleiros de Cruzeiro do Sul, eles são requisitados e são reconhecidos no Brasil inteiro, né? Eles fazem móveis maravilhosos lá em Cruzeiro do Sul. Qual era o problema dos moveleiros? Eles não tinham madeira legalizada, né? Secretário. E com os investimentos que foram feitos, nós possibilitamos, então, legalizar, colocar essa madeira legalizada para que eles pudessem trabalhar tranquilos. Mudando de assunto, para a gente encerrar, falar um pouco desse verão que vem aí. Algumas ações da Secretaria de Meio Ambiente já antecipam preocupações como, por exemplo, a seca rigorosa, né? Nesse sentido, tem a questão das queimadas também, que é um perigo. Como é que a Secretaria está trabalhando? Então, a gente já vem há alguns anos, né, com mudanças que têm sido apresentadas no clima, né? Os 2, 3 últimos anos aí nos deram as maiores enchentes que nós já tivemos aqui em Rio Branco e os rios mais secos e as condições climáticas mais adversas, né, em relação à questão da seca. E nós estamos tendo que estar alertas, porque o que vem pela frente, né, não é coisa boa. As previsões, né, tem os institutos de meteorologia, tem o INPE, que faz previsões não muito animadoras para o próximo verão. Então nós temos que nos preparar, porque a seca, ela traz muitos danos, né, ao meio ambiente e às pessoas, porque prejudica a agricultura, né, o abastecimento de água aqui em Rio Branco, você sabe, a gente está há vários anos já lutando muito, né? O ano passado o rio chegou a 1,40, quer dizer, nunca na história dos 40 anos de medição da cota do rio, nós chegamos numa cota tão baixa, né? Então isso é um transtorno para o abastecimento de água, né? O Edivaldo, lá que está à frente do EPAS agora, teve que se virar, com a ajuda de muita gente, mas teve que se virar para botar água potável na cidade, né? Então, são essas questões que vão ser discutidas agora dia 18, estamos fazendo um seminário, todo ano a gente faz esse seminário,
né, para que a gente possa ter um plano, né, bem organizado para fazer frente a essas adversidades que o clima, né, seco vai trazer nesse período. Sem contar que na sequência vem a questão das queimadas, né? Tem quem coloca fogo, que não devia colocar, e tem também o fogo acidental, né? Muito do fogo acidental que acontece, e a fumaça, tudo aquilo que a gente já viveu em outras épocas, a gente quer, para esse ano, ver se a gente consegue uma grande mobilização, fazer frente a esse período que se pronuncia como um período seco muito significativo. Conversei aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente, Edgar de Deus. Muito obrigado, secretário. Eu é que agradeço essa oportunidade de a gente colocar essas questões aqui, né, para o público de Rio Branco e do Acre. E a gente faz um intervalo, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. É só um instante. Até já.